Contemplando o mistério da ressurreição de Cristo, vamos agora acompanhar essa entrevista especial com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Juarez Marques. No domingo de Páscoa, celebramos o ponto culminante da fé cristã. A liturgia é repleta de esperança, luz e celebração, pois é quando recordamos que Jesus venceu a morte. Nós vamos conversar agora com o arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, ele que vai falar sobre esse significado profundo do Cristo ressuscitado. Dom Juarez, muito obrigada pela disponibilidade em estar conversando conosco sobre essa temática. Eu que agradeço a você, Joyce, agradeço também a você que está nos acompanhando. Dom Juarez, começa explicando para a gente o que significa o Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado significa para nós nossa vida e nossa esperança. São Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Eu parto do mesmo Paulo que na carta aos Filipenses 2 diz: Cristo, sendo de condição divina, não se apegou ociosamente a esta condição, mas ele se fez obediente até a morte de cruz. Mas por isso mesmo Deus o ressuscitou e lhe deu o nome que está acima de qualquer nome, de tal forma que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Cristo ressuscitado, sendo Deus como verbo, assumiu a nossa natureza humana com o mistério da sua encarnação. Então, Deus morreu, Cristo entregou-se à morte. Deus morreu, Deus ressuscitou. Cristo morreu exatamente porque assumiu a nossa natureza humana, mortal. Mas ele ressuscitou por quê? Porque ganhou nova vida. O Pai lhe ressuscitou. E o que é mais importante é que com a ressurreição de Cristo, nossa natureza humana mortal, assumida por ele, ganha agora nova vida e esperança de com ele também viver. Esse é o nosso batismo. No batismo, nós morremos com Cristo para o pecado, para viver a vida nova de batizados e de ressuscitados. Então, Cristo ressuscitado é vida nova, é esperança de quê? De que também com ele nós haveremos de ressuscitar. Isso é o que ele nos garantiu. Ele nos quer com ele. Assumiu nossa natureza humana, mortal, pecadora. Ele assumiu tudo, menos o pecado, porque é Deus e porque nunca pecou. Viveu uma vida de virtudes, mas assumiu integralmente nossa natureza humana. E agora ele volta para o lugar de onde ele veio e é o homem completo, homem novo. Aliás, é Deus, não é, que se fez homem e agora é Deus e que está presente entre nós. Ressuscitado, não mais com aquela condição física assumida por ele, mas com a mesma condição divina, mas com a mesma condição de ser uma pessoa, e uma pessoa que tem corpo e alma, porque em Cristo se ressuscita também o corpo. Não é só o espírito que ressuscita, mas ressuscita também o corpo. Agora é um corpo glorificado. É uma pessoa. É uma pessoa. Por isso nós continuamos dizendo, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segunda pessoa da Santíssima Trindade, com duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Jesus não aniquilou com a sua ressurreição a sua natureza humana, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É o que nós professamos no credo niceno-constantinopolitano. Aliás, esse é um credo que a Igreja professa desde o Concílio de Nicéia, há 1700 anos atrás, diante de uma dissidência ariana, chamada também de
de heresia, Jesus Cristo era tido por uma heresia. Uma pessoa chamada Ariel disse que ele não era uma pessoa como o Pai, não era Deus como o Pai é Deus. O Concílio de Nicéia diz: de Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, consubstancial ao Pai, igual a nós em tudo menos no pecado. E com a ressurreição, aquele corpo que antes era mortal, agora tornou-se um corpo glorioso. Não é? Por isso é que a sua existência é uma existência real, que está no meio de nós. Quando dizemos na Santa Missa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, está enquanto pessoa, divindade, mas também corporeidade, porém glorificado, ressuscitado para sempre. E quem nele acredita e a Ele segue, também terá essa mesma condição por graça divina. Dom Juarez, por que a ressurreição de Jesus Cristo ela é considerada o ponto principal da nossa fé? Se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E São Paulo diz: comamos e bebamos, porque haveremos de morrer. Mas Deus ressuscitou Jesus Cristo. E aí em Jesus Cristo somos criaturas novas, com a mesma possibilidade de viver a vida divina que há nele. Com a possibilidade de também nós, de agora em diante, sermos imortais, espiritualmente falando. Por isso é que é tão importante essa certeza da ressurreição. Por isso é que é tão importante a experiência com o Senhor, vivida pelos apóstolos, que no início também tiveram dúvida, mas depois que eles se encontraram com os sinais da ressurreição, depois que se encontraram com o próprio Cristo Jesus, que disse: não tenhais medo, sou eu. Então essa experiência foi tão forte que eles deram a sua vida para fazer com que todos tivessem conhecimento de Cristo Jesus, para fazer com que todos conhecessem, o amassem, professassem a fé nele, como diz São Paulo, toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa experiência foi tão forte na vida dos apóstolos que ela ainda hoje nos toca. E nós somos convidados à mesma fé cristã apostólica, por isso somos a Igreja de Jesus Cristo, católica e apostólica. A nossa fé, ela parte de Cristo, mas passa pela experiência dos apóstolos. Nós não tivemos a mesma experiência que eles tiveram de verem o Senhor, de escutarem-no, assim como fisicamente falando, mas nós temos agora a experiência de beber da mesma fonte que é a fonte apostólica, a fé dos apóstolos, que são para nós colunas da igreja, colunas que nos sustentam. A nossa fé vem de lá, da experiência dos apóstolos. Foi tão forte que eles deram a vida, porque tinham a convicção de que esta vida, diante da vida imortal que Deus tem reservada para nós, prometida por Cristo Jesus, porque passou pela experiência, eles deram a sua vida. É o martírio. O martírio é dar a vida, não é, como testemunha de Cristo Jesus. E Ele agora nos envia para sermos testemunhas dele. E essa nossa experiência, ela é fundada sobre aquilo que realmente aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o centro da nossa fé, porque primeiramente a experiência da morte. Foi na cruz, a hora de Jesus, que ele deu o último suspiro, derramou seu sangue para nos lavar, para nos purificar dos nossos pecados. E agora, em Cristo Jesus ressuscitado, essa experiência da morte, que culmina com a ressurreição ao terceiro dia, São Pedro diz: vocês o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. E essa ressurreição agora é a experiência fundante, central e mais alta da vida do cristão, da nossa vida de fé. Porque agora, graças à sua ressurreição, nós podemos também esperar um dia com ele e viver para sempre. E não sermos, digamos assim,
atropelados, nem sermos traídos pelo pecado, pela morte, porque a morte agora diante da ressurreição de Jesus já era. Morte, onde está o teu aguilhão? A palavra última não é da morte, mas é a vida. Vida de ressuscitado com Cristo Jesus. Por isso somos convidados a viver uma vida ressuscitada, uma vida de ressuscitados com Cristo Jesus. Dom Juarez, eu gostaria então que nesse momento o senhor desejasse uma feliz Páscoa para aqueles que nos acompanham, né, uma mensagem especial para esse grande dia. Então, sigamos os passos de Jesus para Jerusalém, com ele na escuta da fidelidade, no silêncio, para com ele também ressuscitar. Cristo ressuscitado é nossa esperança. Nossa esperança a que somos convidados a refletir, a acreditar e a proclamar a esperança. Ela precisa, neste momento, ser bem vivenciada por nós. A esperança nós a vivemos no momento presente, porque ela brota da nossa fé e ela se concretiza na realização do amor. Portanto, essas três virtudes teologais, a fé e a esperança e a caridade. Então, é interessante a gente viver nesse momento o segmento e a fidelidade a Cristo, porque a nossa esperança não brota de nós mesmos, mas brota da nossa fé em Cristo Jesus ressuscitado. Ela habita nele. Por isso é preciso com ele também fazer essa experiência da esperança na ressurreição, da esperança na vida eterna. Nós cremos na vida eterna, porque cremos agora e esperamos naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já garantiu para nós. Mas nós ainda precisamos chegar lá, com paciência, com confiança, vivendo a vida de ressuscitados. Nós precisamos ainda chegar lá, mas com aquela certeza de que Ele já conquistou para nós a vida eterna. Isso é importante a gente ter muita convicção, mas precisamos dar os passos e caminhar com Ele. Aqui, amarmos a Deus, proclamar a fé em Deus e, ao mesmo tempo, viver o amor ao próximo, porque o amor é que nos garante a vida eterna, que é a vida de ressuscitados com Cristo Jesus. E o que Ele nos recomenda, nós ouvimos na Quinta-feira Santa. O que eu vos mando é que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele não diz que amemos ao nosso próximo somente como amamos a nós mesmos, mas que amemos ao outro como Ele nos amou. Por isso aqui entra uma outra experiência de ressuscitados, que é o perdão. Aí somos convidados a amar e a sofrer mesmo por aqueles que talvez, humanamente falando, não mereçam. Aí Jesus dá o novo mandamento: amai os vossos inimigos também. Aqueles que não nos são simpáticos, nós também somos convidados a amar a todos e a todos perdoar. Isso é a experiência cristã. Porque aquilo que nós naturalmente concebemos, dizer assim, bem, eu gosto de quem gosta de mim, amo a quem ama a mim, eu perdoo somente a quem me é simpático ou a quem, digamos assim, não me fez uma ofensa grave. Não, somos convidados a amar e o perdão faz parte do amor. E o amor, ele se faz serviço aos outros. Viver essa vida dessa forma, para que possamos proclamar, acreditar e esperar na vida eterna. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, como diz o canto. Esta é a esperança dos cristãos. Desejo a você, amado irmão e amada irmã, que adentre no mistério da paixão e morte do Senhor, para com Ele também ressuscitar e com Ele ter a vida que nós esperamos, a vida em plenitude. Afinal de contas, assim se realiza o desejo do coração de Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Uma feliz Páscoa para você.